Olá, pais e familiares. Me chamo Consuelo, sou psicóloga na APAE de Porto Belo, Bombinhas, e atendo as crianças da estimulação precoce, AEE reabilitatório. No vídeo de hoje, vou falar para vocês como e por que fazer um quadro de rotinas básicas. Rotinas básicas são ações que a criança vai fazer todos os dias, faça chuva ou faça sol. Por que é importante? Lá na APAE as crianças já trabalham com um quadro de rotinas e nós percebemos que essa rotina deixa a criança organizada e segura, tendo uma previsibilidade do que vai ser feito ao longo do dia e quando ele termina. E isso se torna importante para o trabalho com elas, para a motivação delas. Então a sugestão aqui é que vocês façam o quadro de rotinas básicas. Nesse quadro depende que vocês observem e conheçam suas crianças para saber os períodos em que elas são mais produtivas, em que elas estão mais alerta, para que a gente possa fazer um quadro adequado para cada uma delas. Como fazer? Eu utilizei aqui uma folha A4, onde eu coloquei todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. Minhas sugestões: sábados e domingos, tornem a rotina um pouquinho mais flexível. Se o seu filho gosta de dormir um pouquinho mais, no sábado e no domingo ele vai poder dormir um pouquinho mais. Se o seu filho gosta de um pouquinho mais de televisão no sábado e domingo, pode um pouquinho mais, não o tempo todo. O que não vai acontecer nos sábados e domingos, que eu sugiro, são as atividades escolares. Essas vão ser feitas de segunda a sexta, certo? Se o seu filho tem dificuldade em flexibilizar os horários nos fins de semana e você gostaria que ele tivesse mais flexibilidade, quer trabalhar um pouco com isso, eu sugiro que você faça essas flexibilidades de 10 minutos. 10 minutos depois do horário, no primeiro final de semana, depois 15 minutos, e gradativamente você vai auxiliando ele a aceitar a flexibilidade desses horários. O dormir também, você pode flexibilizar para ele dormir uma meia horinha mais tarde, mas não para ele ir até madrugada, porque assim ele vai se desregular demais. De segunda a sexta, você mantém mais rigidez nesses horários, para que vocês possam se organizar, tá? Por exemplo, horário de acordar. Se a criança acorda tarde, não gosta de acordar de manhã cedo, não há necessidade dela acordar agora no período de isolamento, entre 7 e 7 e meia da manhã, como era antes. Porque você não vai ficar ocupando essa criança 4 horas como se fosse uma escola ou uma APAE. Isso é desgastante para uma rotina do dia a dia. Então, o que você vai fazer é ver um horário para seu filho acordar, que eu sugiro entre 9 ou 9 e meia, tá? Para ele acordar. Se ele já gosta de acordar cedo, acorda espontaneamente às 7 da manhã, às 8 da manhã, você vai então tornar essa manhã mais produtiva e colocando ali o período das atividades escolares, certo? Se ela tem mais preguiça de manhã, você vai jogar esse horário das atividades escolares para o período da tarde. O período das atividades escolares é o limite até às 5 e meia da tarde. Depois disso já está escurecendo e nós já vamos aí falar de um ritual de desaceleração do dia, preparação para a noite, tá? Então, ela acordou entre 9 e 9 e meia. O que ela vai fazer quando acorda? Os AVDs. Então, você vai acordar às 9, AVDs. Ela vai ajudar a abrir a janela do quarto, cortina, ajudar a arrumar a cama, vai se trocar, arrumar o cabelinho, escovar os dentes, alguns tomam banho. Ela vai fazer o ritual do AVD que ela está acostumada assim que acorda. Eu sugiro começar a introduzir nesse quadro de rotinas básicas o ato de lavar bem as mãos, porque é um hábito que nós vamos com certeza continuar após a pandemia. Então, se ele já puder estar habituado, toda vez que alguém disser vamos lavar as mãos, ele já sabe todo o sequencial que ele vai fazer. Então, vocês já podem introduzir. Fez os AVDs, vamos agora lavar bem as mãos. Você pode usar os vídeos da PAI, outras musiquinhas que motivem a criança a lavar pelo tempo determinado, que são uns 30 segundos.
lavou as mãozinhas, secou, tudo certo. Se ela acordou entre 9 ou 9h30, você já pode pensar, e ela é produtiva de manhã, você já pode pensar em encaixar ali as atividades escolares. As atividades escolares não podem exceder 2 horas. Não adianta você fazer mais tempo do que isso, porque não é escola, não tem alternância de professores ou profissionais trabalhando com a criança. Então acaba ficando muito pesado para alguém da família ficar 4 horas diárias com a criança. Então você reduz para 2 horas de atividades escolares bem trabalhadas e bem produzidas. Eu sugiro que no início das atividades escolares, vocês iniciem pelas atividades da APAE. Por quê? Porque as atividades da APAE são com o objetivo do currículo funcional natural. E por causa disso, ela já tem como agente motivador o prazer da criança. Então comece com a atividade da APAE, que normalmente vai ser algo divertido, algo gostoso, algo que ela vai conseguir fazer, portanto vai ser motivador. E depois você passa para a atividade da escola. Se a atividade da escola do dia é uma atividade que você já vê que ela tem resistência, que ela realmente não gosta da matéria, você começa por aquela matéria com atividades mais fáceis, que você sabe que ela vai dar conta. E depois vai introduzindo a atividade do dia. Acabou o período de 2 horas, a criança tentou, não conseguiu, ou tentou e conseguiu, acabou o período das 2 horas de atividades escolares. O próximo período é amanhã. Então você vai observar qual o período da manhã ou da tarde que a sua criança está produtiva para isso e vai estipular ali as 2 horas de atividades escolares. Acabou a atividade escolar, se ela fez de manhã, já está próximo do horário do almoço. Então você pode colocar ela numa atividade de lazer, que pode ser até a televisão, o joguinho no celular, o joguinho do videogame, porque é um período curto. O que não pode é deixar ela a manhã toda numa atividade única de lazer, só televisão, só celular, só videogame. Não porque ela não vai ficar, mas ela vai ficar todos os dias até que ela ache aquilo tedioso. Entediou, aí ela vai criar resistência. Então procure alternar as atividades de lazer, um pouquinho de televisão, um pouquinho na varanda, um pouquinho no pátio, um pouquinho no chão da sala, um pouquinho na mesa. Você vai alternando as brincadeiras de lazer para ela, tá? Chegou o horário do almoço. De novo, antes do almoço, faz todo aquele lavar as mãos para criar bem os hábitos. Você já marca lavar as mãos. Almoço. O almoço, às vezes 10 minutos, 15 minutos, se não houver problema, tudo bem. Mas se a criança tiver problema com o horário, tente manter os horários o mais próximo do que você estipulou, tá? Teve o almoço, a criança almoçou, vai fazer o AVD de novo, vai fazer a lavação das mãos de novo. Algumas dormem. E algumas estão predispostas a produzir alguma coisa. Então, as que dormem vão dormir para a sonequinha e vão acordar próximo do horáriozinho do lanche. Outras já podem ir para alguma atividade escolar, que é a mesma coisa de manhã. Começa com atividades da PAI e depois é para atividade escolar. 2 horas. O que ela não conseguir, ela repete amanhã, não mais tarde. Lembre-se que tem que ser o horário de 2 horas de atividade escolar com limite até as 5h30. Depois disso, você vai dar atividades de lazer para a criança, ela vai guardar o material, né? Você pode se mexer com outros livros e tal, faz de novo o ritual de lavar a mão, e aí ela vai ter atividade de lazer, ou lanchinho. Ou ela fez atividade escolar antes do lanchinho, ou vai fazer depois. Independente de qual período, o contraturno da atividade escolar são atividades de lazer. Você pode repetir atividades da PAI, que a criança gostou de fazer. Você pode utilizar brincadeiras com a máscara para as crianças que têm mais dificuldade, colocando a máscara nos brinquedos, colocando as máscaras nas pessoas da casa, fazendo brincadeira de pega-pega e quem está com a máscara não vira estátua. Você pode fazer brincadeiras até que ela adquira um melhor hábito, mais intimidade com esse material novo. E aí pode brincar nela. Tá? Você pode também brincar de exercícios. Primeiro, porque exercício é bom para todo mundo fazer. E segundo, que a criança imitando é uma estimulação ótima para a primeira infância. Ela precisa fazer a imitação. Então, você pode usar alguém da casa que vai ser o professor hoje e os outros vão imitar. Ou você pode usar um programa da TV, ou você pode usar música. Você vê qual a melhor forma, mas os exercícios seguidos da imitação também é uma estimulação que você pode usar como atividade de lazer
que vai auxiliar muito seu filho. Chegou o horário de janta, né? O horário da janta. Alguns tomam banho antes, alguns tomam banho depois. Você estipula ali no seu quadro de rotinas quando que vai ser esse horário de AVD, janta, AVD, lavar as mãos, de novo, e aí começa uma desaceleração. A partir do momento da janta, você vai começar a pedir para todo mundo na casa baixar o tom de voz. Você vai, depois da janta, apagar as luzes excedentes da casa, deixando luz só no ambiente que vocês estão. As brincadeiras vão ser mais ali no chão, paradas, nada de correr, nada de pular. Se a criança começar a fazer isso, porque ela tem uma resistência e está vendo que está todo mundo parando, vocês continuam no ritmo de desaceleração, que ela vai absorvendo essa informação e vai entrando no ritmo de vocês. Baixar o volume da TV, pode baixar mais a iluminação, vai tornando a sala um momento mais aconchegante, um espaço mais aconchegante para estar, mais calmo. E quando o horário de dormir chegar, uma meia hora antes do que você estipulou, vamos supor que você estipulou 10h30 para ir para a cama. Às 10 horas, você vai com a criança para a cama, ou alguém, né? Vai com ela para o quarto. Lá no quarto, se ela chorar porque não quer deitar, porque não quer dormir, começar a ter resistência, você vai ficar no quarto com a criança e vai brincar de algo calmo. Ou contar uma historinha, ou assistir um videozinho, vai botar alguma meia luz. Ela vai resistir, talvez, se ela não gostar desse horário, se ela estiver acostumada mais tarde. Mas se você manter o ritmo dessa rotina, ela vai absorvendo isso e vai conseguindo se adequar a essa rotina. O importante é que você tenha todos esses horários observados na criança de acordo com a produtividade dela e com a necessidade dela. Qualquer dúvida de adequação ou sugestão, eu estou disponível no privado para a gente tirar dúvidas e tentar fazer as adequações necessárias. Mas baixando o ritmo, a criança tende a entrar nesse ritmo. E aí, deu 10h30, normalmente ela vai entrando no sono, vai se acalmando e vai entrando neste ritmo. E novamente amanhã você segue a rotina, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem bem, se cuidem. Um beijo grande no coração de todos e até o nosso próximo encontro.